Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, Compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, juntamente com meus irmãos e irmãs em outro país, ó Pai, mas em outro estado, mas ligado na videira, Pai, para estudarmos a Tua palavra, Senhor, para comentarmos, sermos instruídos e instruir as pessoas que irão assistir, que irão ouvir. Oh Deus, revela-nos, Senhor, a palavra, para que possamos compreender, Senhor, da melhor forma possível. E possamos, nesta manhã, nesta noite, onde quer que eles estejam, Senhor, ser agraciado pela Tua presença, Senhor. Para que possamos, ó Pai, compreender melhor a Tua palavra, Senhor. Abre os caminhos, Senhor, abre as veredas e abençoa cada um de nós. Que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Você quer ler, meu filho? A gente, sim, aqui a partir do 12, a última ceia. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: "Onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa?" Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Segundo, digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? E ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: eu lhes digo a verdade. Um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: certamente não serei eu. E Jesus respondeu: é um dos 12. É alguém que come comigo na mesma tigela. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem, seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é o meu corpo. Então, tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue, que confirma a aliança, que é derramado como sacrifício por muitos. E eu lhes digo a verdade: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte dos Oliveiras. É verdade, pai, a gente leu isso aqui ontem, tá? Então, eu vou continuar aqui, pelo menos vou avançar um pouquinho aqui, tá? Até o 42. Jesus prediz a negação de Pedro. No caminho, Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês à Galiléia. Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. E Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei.
E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, a um lugar chamado Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Viagem, vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez o encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. É... No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido levados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi, exclamou ele e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali no meio de vocês ensinando. Mas essas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que o seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Amém? É, glória a Deus, né? Tem bastante coisa aqui, né? Bastante coisa fala o meu coração aqui. É, ontem a gente comentou que Jesus aqui, ele já começa a ver as coisas com muita clareza, assim, tudo que vai acontecer. Ele, ele dá detalhes de tudo aos discípulos, né, aos apóstolos. Ele dá detalhe, olha, vocês vão encontrar uma pessoa assim, assim, assim. Nós vamos cear num lugar tal. Tudo nos detalhe. E aqui, durante a ceia, ele declara também que será traído. E os discípulos negam, eles ousam não só duvidar, mas confrontar aquilo que Jesus estava falando para eles. Isso é muito comum de acontecer conosco, né? Muitas vezes a gente confrontamos a palavra de Deus o tempo todo, duvidamos da palavra de Deus,
E fica muito claro aqui para nós que é tolice, né? É tolice. Todos eles o abandonaram quando Jesus foi crucificado. Todos. Pedro o negou. Mesmo com toda a coragem no seu coração, mesmo com todo o amor, que eu tenho certeza que ele amava Jesus. E nós também falhamos. Aqui no Getsemane, eles não conseguiam ficar acordados. Mesmo diante de toda a angústia de Jesus, que previa ali a sua morte, ele sentiu o que ia acontecer com ele, né? E eles não conseguiam ficar acordados, eles não foram capazes de resistir. Só Jesus é capaz de resistir. Por isso que ele que teve que vir e pagar pelos nossos pecados, que nós não seríamos capazes. Ao mesmo tempo que isso entristece meu coração, isso também é um motivo de nós reconhecermos, né, a grandeza de Jesus, reconhecermos a sua santidade, a sua divindade e o seu amor por nós, né? Passar tudo que ele passou e nos orientar da forma como ele nos orientou. Eu falei bastante aqui, pai. Você não quer comentar aqui, depois e a gente vai trocando figurinhas? Aqui, eu vejo aqui o seguinte, meu filho. O Senhor Jesus Cristo havia previsto tudo isso. E eu cheguei até aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, em que na ceia Jesus fala, né? Ele diz assim, ó, porque, a partir do 23, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordena-las, e quando for ter convosco. Então, todas essas coisas Jesus havia predito, todas essas coisas, nosso Deus Jesus Cristo havia nos falado, havia nos ordenado,
porque sabia que ia ser traído naquela noite. Depois de cear, a própria Bíblia relata que ele foi para o Monte das Oliveiras e orou ali. Pediu para os dois discípulos ficarem acordados, orando com ele, mas eles não suportaram. Foi um momento difícil para Jesus, porque mesmo ele sendo Deus, ele estava em carne e ele amava os seus discípulos, amava a todos, e ele sentia que era chegada a hora, e ele orou com tanta veemência, que a palavra diz aqui que ele suou sangue. E ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Porque ele sabia que ia passar por grandes humilhações. Ele sabia que estava a caminho uma pessoa que andava a seu lado e o traiu. E o traiu de uma forma assim, sabe? Olha, não dá nem para comentar. O cara traiu com um beijo. Um beijo. É, não é fácil você esperar isso de um amigo, de um companheiro, de alguém que anda com você. Não é fácil. Mas isso aconteceu. Aqui também fala de um mancebo, né, que estava só de lençol. E na hora que chegaram, pegaram ele mais ou menos nessa situação e agarraram-no. E ele largou o lençol e saiu correndo nu. Dizem que é Marcos, né? Alguns historiadores dizem que foi Marcos, esse mesmo aqui que escreveu. Para você ver o quanto foi aterrorizante aquele momento, em que todos os discípulos, todas as pessoas que acompanharam Jesus estavam ali, não tiveram a coragem, não tiveram a fé, a coragem suficiente para enfrentar as pessoas e procurar saber o que que era, o que que eles queriam, por que que eles estavam ali, qual seria o problema. Não, simplesmente perna para quem tem. Pedro ainda tentou ainda se responsabilizar pelo que havia dito antes, cortando a orelha. Mas Jesus falou para ele: Olha, Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Colocou a orelha do cara no lugar e seguiu de boa. Eu fico imaginando, mas se Jesus cortou a orelha do cara, a orelha caiu no chão. Jesus pegou a orelha e colocou no lugar novamente. As pessoas não perceberam você vê que coisa, né? As pessoas não perceberam a grandiosidade daquele momento. As pessoas não viram. É relatado aqui, como é relatado em outros evangelhos, mas eles não perceberam que ali naquele momento houve algo sobrenatural. Não é? Não pode haver dúvida, Matos. Não pode haver dúvida de que o propósito teria que ser cumprido. Não pode haver dúvida.
Irmão Mário, a todos que estão aí, é, a coisa mais forte que eu vi na questão do madeiro, que foi lavrado, e a palavra relata que o machado que cortou o madeiro para fazer a cruz de Jesus, ele cegou-se. Foi cortado o madeiro, a árvore foi cortada para poder fazer o madeiro da cruz. Eu tive essa lembrança aqui, é top a gente pegar e fazer essa lembrança, relembrar. Que o machado, que não tem nada a ver aqui nessa história aqui, desse conteúdo daqui, não, mas é uma lembrança minha que eu fiquei muito extasiada, né? Que aquele machado ficou cego depois que cortou a, a árvore para fazer a cruz de Jesus, né? E, enfim, como Deus era tremendo, e a terra tremeu, e a terra chorou, e tudo se abriu, o véu se rasgou por causa do poder daquela. Quando tudo isso aconteceu, a liberdade veio para nós todos, né? Porque foi esse cumprimento de cruz lá que fez com que nós estivéssemos vivos aqui. E glória a Deus, e vamos nos preparar mais e mais para passar pela porta estreita. Só fiz fazer esse comentário e muito lindo. Deus abençoe. Amém, dona Amém. Maria. Ô, Sabe, Jane, tudo bem? bem, Eu estava refletindo aqui, meus irmãos. Nossa, é maravilhoso demais, né? O quanto Jesus nos ensina aqui, nos ensina o tempo todo, né? Mas Jesus nos ensina que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar, acima de tudo, mesmo que isso lhe custe a vida. Jesus foi para o Getsemane orar, já sabia o que ia acontecer, mas ele diz, antes um pouquinho ele fala, Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Aí você fala assim, nossa, Deus ferirá o pastor, ferirá o próprio filho. Jesus nos ensina o amor, nos ensina o perdão, porque ele fala aqui, ó, todos vocês me abandonarão, mas eu vou ressuscitar e irei adiante de vocês. E na cruz, ele exclama em alta voz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos ensina também a verdade nas Escrituras, porque ele cita aqui, está escrito, mais de uma vez, está escrito. As Escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. E isso acontece. Ou seja, ele revela para nós aqui a verdade nas Escrituras, que as Escrituras são a própria palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é viva e ela se cumpre. Muitas vezes, não no nosso tempo, mas no tempo dele. E Jesus nos ensina também a devoção, independente do que ia acontecer com ele. Ele seguiu em frente, a obediência. Ele nos ensina a confiança em Deus. E ele nos ensina que nesse caminho há vitória. Embora ele tenha passado por tudo que ele passou, todas essas coisas tenham acontecido, tudo, desde a traição, toda a dor, tudo, 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 a vitória no final. Jesus ressuscita e vai adiante e salva a todos nós, né? Isso me diz também que
seguir, né? Seguir a Deus, seguir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, vai inevitavelmente nos levar à vitória. O que acontece é que muitas vezes a gente naturalmente não está não tá com vontade de ou disposto de passar pelo peso, né? Pelo custo disso. Porque tudo na vida tem um custo, né? A gente precisa abrir mão de muitas coisas, mas no final haverá vitória. E essa certeza a gente pode ter, sabe? A gente pode ter certeza do perdão, a gente pode ter certeza da vitória, a gente pode ter certeza do amor de Deus. A gente tem tudo, na verdade. Tudo, 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 tudo. E as Escrituras nos ensinam todos os dias, né? Então, eu oro para que essa palavra seja viva em nossas vidas e nós sejamos vivos na palavra todos os dias. Amém? Ninguém mais quer comentar alguma coisa? Eu só quero falar uma coisa aqui, sabe? Que Jesus foi bem claro no versículo 17, no capítulo 14, ele fala: Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Veja bem, já estava taxado, já estava declarado pelo próprio Deus, na mão dos pecadores, aqueles que se diziam dono da verdade, aqueles que sentavam nas primeiras cadeiras, que tinham seus crachás, foi colocado aqui como pecadores, pecadores. Que situação que ficou, hein? Que situação. Mas o amor de Deus é tão grande que Jesus estava morrendo por eles também. Estava morrendo por eles. Mas esses pecadores, essa palavra de Jesus aqui, ó, faz efeito até hoje na face da terra. O próprio aquele alemão Hitler começou ali a exterminar os judeus da face da terra. Os judeus pagam até hoje um preço alto por terem crucificado Jesus. Mas, ao mesmo tempo, o amor de Deus é tão grande, que foi esse povo que Deus escolheu. Foi esse povo. E Deus escolheu para ser o exemplo, para ensinar o povo na terra. Mas esse mesmo povo foi quem traiu Jesus. Foi eles que pediram a cabeça de Jesus. Foi eles que crucificaram Jesus. Tudo por causa de política, amados. Política, a política aqui na terra. A gente vê todo instante, em todo lugar, as pessoas brigando, se matando por bens materiais. Por bens materiais. E Jesus foi bem explícito. Buscai primeiro o tesouro no céu, que lá as traças não corroem nem compram. Mas as pessoas parecem que não percebem isso. Fazei o bem. Fazei o bem, amados. A única coisa que quando a gente partir daqui, a gente não vai levar nem o nosso corpo. Vai ficar aí
na terra. Só vai nos acompanhar aquilo que você fez de bem aqui, o que você fez de bom. O que você fez de bom aqui na terra, isto vai te acompanhar, porque no dia do juízo, vão pesar na balança. Mas o resto, seus bens, tudo que você angariou aqui na vida, tudo que você conquistou, hum, sua casa, seu carro, suas roupas, tudo vai ficar. Não vai te acompanhar. Nem o seu próprio corpo vai te acompanhar. Somente aquilo que você fez de bom. Para no dia do juízo, você se apresentar diante de Deus e mostrar o que você fez de bom, o que você fez de mal. Isso vai ser pesado na balança. Portanto, meus amados, ajuntai tesouro no céu. O que é ajuntar tesouro no céu? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quer amar a Deus? Ame o próximo. Quer fazer as coisas para Deus? Faça para o próximo. Você estará fazendo para Deus. Essas coisas sim têm que ser revistas, têm que ser analisadas e tem que nos seguir. Ah, mas não é pelos. Não, a salvação não é por isso. Mas isso conta. Porque a pessoa que tem Jesus, a pessoa que conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, ele tem que ser transformado. Ele tem que ser modificado. A essência dele tem que ser modificada. Os valores são outros. Ah, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus sabe o que você precisa. Ele fala lá. Ele sabe o que você precisa. Sabe que você precisa de carro, você precisa de uma casa, você precisa disso, precisa daquilo outro. Mas não coloque em primeiro lugar essas coisas. Porque ele não fala que até os passarinhos não trabalham. Eles não têm celeiro. Nem tanto o Senhor cuida de todos eles. Eu nunca vi passarinho morrer de fome, nunca vi. A não ser aquele que foi preso na gaiola e o dono esqueceu de pôr comida para ele. Mas aqueles passarinhos que vivem solto a cantar, esses não. O Senhor cuida de todos eles. E ele mesmo fala, não valeis vós mais do que os pássaros? Mas nós temos tudo da parte de Deus. Nós precisamos é ser grato a Deus em tudo. É ser grato. É reconhecer Ele em todos os caminhos, em todo momento. Ó, Senhor, obrigado, Senhor. Eu vou sair agora, Pai, me acompanha. Vai na frente, Senhor. Ó, Espírito Santo, enche-me da tua graça, da tua unção, Pai, do teu poder. Move as águas, Senhor, na minha direção. É isso que nós precisamos, amado. Nós estamos aqui aprendendo, porque nós estamos aqui de passagem. Somos forasteiros aqui na terra. E hoje nós somos considerados como discípulos de Jesus. Nós somos considerados como embaixador. Nós somos embaixador aqui na terra. Qual é o dever do embaixador? É anunciar Jesus. É defender as causas de Jesus. Será que nós estamos fazendo isso? Nós estamos nos comportando como tal?
É isso que precisamos rever. Amém, amados? Glória a Deus. Meu pai, eu destaquei aqui no versículo 36, fala assim, que Jesus clama, né? E clamou Jesus: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Meu Deus. Primeiro, assim, tudo. Tudo é possível para Deus. Tudo. Não há nada que não seja possível para Ele, né? Então, quando nós pedirmos alguma coisa para Ele, a gente pode pedir com a certeza de que para Ele é possível. Para nós, talvez não. Para nós, impossível. Mas para Ele é possível. Mas, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. E Jesus nos ensina isso também quando ele nos ensina a orar. Jesus fala: seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus tem que estar acima da nossa. E aí eu chamo para reflexão aqui, né? Se o próprio Jesus, que era Deus, colocou a vontade do Pai acima dele, quem dirá nós, né? E nós, homens, temos o hábito de colocar a nossa vontade acima de tudo. O homem tende a fazer isso, sabe? A sua vontade. E isso é uma luta, porque faz parte da natureza humana. Eu não sei, sabe, quando eu paro para pensar assim, eu chego à conclusão que o homem, ele quer ser Deus. Ele, mesmo que ele não admita, ou que ele, no fundo, ele quer ser Deus. Alguns se sentem como Deus, né? Os faraós, por exemplo, eles diziam que eram deuses, que eles eram deuses. E, e nós, né, olhamos para nós mesmos, olhamos para satisfação dos nossos desejos, da nossa vontade, e aquele que foi, e aquele que é Deus e foi homem e que veio para nos ensinar fez exatamente o contrário. Ele veio testemunhar na prática o que é que deve ser feito, né? É ele, o maior entre todos, ele serviu, ele fez a vontade do Pai e ele pensou quase nada nele mesmo. Pelo menos nos relatos que a gente vê na Bíblia, a gente não vê nada descrito aqui que Jesus estava fazendo a vontade dele. Era sempre a vontade do Pai, né? E quão difícil é para nós fazermos a vontade do Pai, né? É, eu termino essa noite aqui, essa, esse momento com essa reflexão, sabe? Porque eu penso que a palavra, ela precisa ser avivada no nosso dia a dia, assim, porque a gente entende cognitivamente. Nós temos essa capacidade de cognitivamente entender a palavra, às vezes, né?
Mas entre entender a palavra e viver a palavra tem um vácuo enorme. Mas eu entendo também que essa é a jornada. É preciso perseverança, é preciso buscar isso e, inclusive, pedir isso para Deus, né? Para que Ele nos transforme, porque a nossa natureza foi adulterada. E Jesus veio para purificar a nossa natureza, para resgatar aquilo que foi perdido. Amém? Glória a Deus, um dia abençoado para todos aí. Alguém quiser fazer mais algum comentário? Ruth, Lucas, você, pai, se quiser fazer mais algum comentário, senão a gente pode se orar aqui. Eu só deixo uma palavra aqui para os jovens de hoje. Você que é jovem, construa a sua felicidade em bases sólidas. A, a nossa felicidade não depende dos outros, mas de nós mesmos. Se alguém quiser desviar você do bom caminho, não acompanhe essa pessoa, não siga ela. Procure seguir a estrada do bem, pois agindo assim você conseguirá alegria no seu coração. Estude o mais que puder, ouça os conselhos de seus pais, as pessoas que têm boas coisas para te oferecer. Seja puro, seja sincero nas suas afeições. Sendo assim, você construirá uma vida digna e longa. Nunca perca a calma, sabe? Nunca perca a calma. Na hora que for tomar alguma decisão, pense duas vezes, feche os olhos e reflita. Não seja estourado, sabe? Não deixe a ira, nos primeiros momentos, tomar conta de você. Outra coisa que Deus pede para nós é que, para que nós não deixemos a ira, o sol se pôr ante a ira. Procure resolver aquilo que, aquele mal entendido antes que o sol se ponha. Faça isso e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Amém, amados? Algum de vocês sentir no coração e quiser orar, já passou das Ora, 8. vou orar aqui para isso. Querido Deus, amado Pai, bendito és tu, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador, Filho do Deus Altíssimo, ó Pai amado. Quero agradecer a Ti, Senhor, por esse momento, por esse devocional, pela Tua palavra, Senhor, que nos edifica, que nos transforma, que nos alimenta, que nos corrige, Senhor, que nos purifica, que nos guia, que nos ilumina, que nos aproxima de Ti todos os dias, Pai. Bendito sejas Tu, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Peço a Ti, Pai, nesse dia, que o Senhor alcance cada um aqui, Senhor, de nós, as nossas famílias, que o Senhor nos revista, Pai, todos com a tua armadura celestial, Senhor,
e nos guarde sob o teu manto sagrado, Pai, protegidos de todo mal, protegidos, Senhor, dos pensamentos ruins, das setas do inimigo, Senhor, protegidos da tentação, protegidos do pecado, Pai, para que não nos afastemos de Ti, Senhor. Tu, Senhor, que és santo, Pai. O santo não convive com o pecado, Senhor. Precisamos estar limpos, Pai, para podermos estar diante de Ti. Agradeço a Ti, Senhor, por tudo que tem feito por nós, por quanto tem nos corrigido, nos guardado, nos guiado, e que jamais nos afastemos de Ti, Senhor, jamais nos desviemos da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um aqui, Senhor, cada família. Entrega, Pai, a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre cada um, Senhor. Tu que podes tudo, Senhor. Tu que podes tudo, Pai. A Ti tudo é possível, como falou Teu Filho, Senhor. Te peço, Senhor, que abençoe cada um abundantemente, Pai. Que derrame, Senhor, as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um, Pai. Bênçãos de amor, bênçãos de alegria, bênçãos de paz, bênçãos de prosperidade, bênçãos de abundância, bênçãos de saúde, bênçãos, Pai, que sequer podemos imaginar, Senhor, mas que sabemos que a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor, é muito mais do que possamos imaginar, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que derrame essas bênçãos sobre a vida de todos nós, Pai, sobre a vida de cada um aqui, Senhor. E contudo, Pai, que seja feita a Tua vontade. Que as nossas vidas, Senhor, sejam para a Tua honra e glória. Em nome do Teu Filho amado Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Te louvo, te agradeço. Hoje, amanhã e todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.